Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Viana Casante. Eu vou agora apresentar o meu projeto de programação. Bom, aqui, antes de tudo, me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Viana Casante, aqui está o meu RA. O título do meu projeto é uma análise entre as ações do Banco Itaú e do Banco Bradesco, né? Dois gigantes no nosso setor financeiro e dois gigantes também para o nosso índice Bovespa. Então, são duas empresas de extrema importância, de extrema relevância. Essa base de dados foi retirada do Infomoney, então eu peguei a base de dados pelo Infomoney, foi lá que eu retirei as informações. Opa. Todos os dados são originais, tá? São do pregão, ou seja, todo dia a Bolsa registra quedas, baixas, variações, máximas e mínimas. Então, todos esses dados são verídicos, tá bom? O objetivo do estudo é comparar, né, de diversas formas os ativos do Banco Itaú e do Banco Bradesco, podendo assim chegar a uma conclusão. Será que é válido eu ter Bradesco e Itaú na minha carteira de investimento? Será que isso é algo positivo? Bom, vamos analisar. Aqui está, primeiramente, a base de dados, né? Podemos observar aqui que é uma base completa, onde tem 8 colunas com 546 linhas, certo? Agora vamos à descrição de cada uma dessas colunas, né? Cada uma dessas, né? Vamos descrever cada coisa. Então a data, né? O dia do pregão, né? Como a gente sabe, o mercado não funciona em finais de semana ou feriados nacionais. Máxima, né? A máxima é o valor máximo da ação do dia. O mínimo, né? Que tá, como está representado aí, é a quantidade, é o valor mínimo da ação no dia. O volume, a quantidade monetária que foi negociado no dia. A variação é a volatilidade com que essa ação foi é, variando de preço durante o dia. O último é o fechamento, tá? E a abertura é basicamente quando o mercado abre, né? Então, a abertura do mercado, é o preço que a ação abriu. E o ativo, né, é o nome, é um ticker, né? Seja do Itaú ou do Bradesco, certo? Então, aqui, vamos lá. Nessa parte aqui, nós vamos entender um pouco melhor a nossa tabela, tá? É uma descrição melhor. Então, podemos perceber aqui as colunas, certo? Aqui está o tipo de coluna, então float, né? Quando é número, aqui a maioria são, né? Não são números inteiros, né? Acabam sendo números decimais, né? E aqui o volume em texto, porque está em milhão. Podemos perceber mais uma vez aqui as datas dos pregões, os fechamentos, as aberturas, as máximas, as mínimas, o volume negociado, né? Como eu falei, a variação e o ativo, né, que é o ticker, né? Aqui podemos observar mais uma vez apenas eh, as classificações, né? Então, volume, máxima, né? Isso explicado de uma forma um pouco mais simples, né? Aqui a gente isola, usando esse comando no Python, a gente pode isolar as categorias, né? Então, eu escolhi isolar as categorias de, né, para ficar, mas basicamente para ajudar a entender melhor o que é cada coisa, né? Aqui vamos fazer uma análise, então, estatística, né? Então, vamos lá. A análise estatística foi feita pelo volume, né? A variável volume. Então, o tamanho da amostra foram 546 amostras, né? Que são um total de, de colunas, né? Que foi avaliado. O menor volume foi 16,67 milhões.
o maior volume foi 36 milhões e 35 mil reais. A média foi 28 milhões. O desvio padrão foi 5,2, certo? E o coeficiente da variação foi de 18,5%. Tá? Então, esses são dados estatísticos muito, muito importantes, aliás, podendo perceber o tamanho do volume, né, das ações. Bom, vamos lá. Nessa parte aqui, a gente vai ver um gráfico, tá? Um histograma de aberturas, tá? O que é abertura? Normalmente, como eu expliquei, é o preço que a ação abre. Então, a gente pode ver que houve assim, podemos perceber uma variação aí, uma volatilidade relativamente bem, né, intensa entre essas ações nas aberturas, né? Então, esse histograma ele deixa bem claro aí o pico, o máximo que ela abriu, o mínimo que a ação abriu. Então, isso pode dar uma métrica bem bacana para a gente. Aqui está também um box plot, né, das ações. Podemos perceber aqui novamente, né, da abertura. Agora vamos fazer uma comparação bem bacana entre abertura e fechamento. Podemos perceber que as aberturas e os fechamentos, a ação ela acaba, né, variando durante o dia, mas no final ela acaba ficando bem parecida, né? Então não temos uma divergência muito grande entre fechamento e abertura, né? Esse gráfico mostra bem, né, essa linha reta, como é bem parecido. E aqui nós fizemos, né, uma relação entre volume e variação usando, né, a correlação. Então, de novo, o que é o volume? Né? O volume é a quantidade negociada e a variação. Então, o que eu quis trazer nesse ponto? Dependendo da variação, como que é o volume? A gente pode perceber que a variação ela se manteve basicamente estável, com alguns picos ou outros, né, outros também para baixo. E assim, o volume ele vai alterando muito com a variação. Então, quando a ação, pode ver, quando ela é bem negociada, o volume dela aumenta. Quando ela nem tanto, o volume diminui. Então, a gente pode perceber que existe uma correlação bem interessante entre volume e variação. Aqui está uma tabelinha para deixar explicado também muito bem. Então, essa parte aqui, muita gente conhece o Itaú e o Bradesco. Muita gente conhece todo mundo, né? São bancos super conhecidos. Então, por exemplo, se uma pessoa quisesse olhar a minha tabela, né, quisesse olhar essa análise e entender melhor como é que foi, que é YouTube, o que é BBDC. Então, eu usei essa fórmula para mudar o nome, né, de YouTube para Itaú. Então, assim, a gente poderia, né, e aqui eu coloquei um gráfico para ver quantas de pizzas, né, para dar uma olhada quantas vezes cada ação foi analisada, né? Então, cada ação foi analisada 273 vezes, né? Então, foi bem dividido isso, né? Então, às vezes, mudando o nome, você consegue obter algo interessante. Então, aqui, mais uma vez, reforçando a minha informação que eu tinha falado, né? O Bradesco e o Itaú foram analisados o mesmo tanto, né? 273 vezes. Ou seja, houve 273 aberturas, né? 273 fechamentos. E agora a minha conclusão. Bom, a minha conclusão é a seguinte. Dentro das análises feitas, né, dentro desse projeto, a gente pode perceber que ambas as ações elas têm uma correlação muito positiva, né, muito próxima. Ou seja, isso para o investidor que quer, né, diversificar a sua carteira é muito ruim, porque as duas ações elas têm correlação positiva. Ou seja, quando uma ação sobe, a outra tende a subir também. E quando uma desce, a outra também desce. Tanto Itaú como Bradesco. Claro, muito por conta de estarem no mesmo setor, porém, é interessante fazer essa comparação, porque muita gente fala, eu vou comprar Itaú, vou comprar Bradesco, são duas empresas grandes, enfim, de números bons, porém, para quem quer diversificar, não é muito bom, porque elas acompanham, a volatilidade delas é muito parecida.
Então, não seria um bom negócio para quem quer ter Bradesco e Itaú na mesma carteira. O interessante é você ter ou Itaú ou Bradesco, por conta disso, né? Ou seja, para evitar perda. E quando o Itaú cai, o Bradesco também cai. Então, para você diversificar a sua carteira, acredito que essa seja a melhor forma. Então, acredito que seja isso. Queria agradecer e muito obrigado pela oportunidade.